e bem-vindos a mais um episódio do Meia Hora à Conversa. Eu sou o João Stanislau e vou estar os próximos 30 minutos a falar com o meu convidado de hoje, o João Brandão. O João está longe de ser um desconhecido do mundo do futebol. Quem acompanha os treinadores portugueses no estrangeiro sabe que o João é um dos homens de confiança do Luís Castro e que desde o Shakhtar Donetsk, aliás, já desde antes, não é? Já desde o Porto, desde as camadas jovens do Porto, tinha feito parte da sua equipa técnica. Por isso, antes de mais, João, seja muito bem-vindo a este podcast. E a minha primeira pergunta é, para quem não te conhece, que eu acho que é difícil, é porque anda a dormir, quem é que é o João enquanto pessoa e enquanto treinador? Antes de mais, obrigado pelo convite, João, e parabéns pela tua iniciativa. Um, eu sou uma pessoa apaixonada por futebol, que desde muito cedo nasceu, cresceu no meio, e isso fez com que as coisas fossem acontecendo de uma forma natural. Como referiste bem, desde há muitos anos que conheço o Luís Castro, começamos a trabalhar juntos pela primeira vez em 2006, já lá vão muitos anos. Entretanto, tivemos caminhos distintos numa fase diferente da minha carreira, quando eu saí da formação do Porto para acompanhar o Pedro Emanuel na Académica e no Arouca. Depois quis o destino que nos voltássemos a encontrar naquele fantástico ano em que fomos campeões da segunda Liga pelo Porto B. Entretanto, o Luís sai para o Rio Ave, não houve a possibilidade de eu o acompanhar na altura. Segui o meu caminho, continuei acima de tudo a preparar-me para aquilo que poderia ser o futuro, que era um desejo muito grande de estar ao alto nível, e depois felizmente voltei-me a encontrar com o Luís e ele convidou-me para seguir para o Shakhtar, onde tive a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões e estar ao mais alto nível, que é o desejo de todos os jovens que hoje em dia já não querem ser jogadores, querem é ser treinadores. E como é que se despertou esse bichinho pelo jogo? Tu começaste a treinar há quase 20 anos, não é? No Futebol Clube do Sim. Porto, e estavas a dizer que o gosto pelo futebol já vem desde cedo, mas como é que isso começou? Por influência familiar, claramente. O meu pai, desde sempre, que esteve envolvido no futebol, e claramente que isso foi um contributo importante para que, desde muito cedo, eu tivesse muito bem definido qual era o caminho que queria seguir. O jeito para a bola também não era muito, por isso não dava para ser jogador, mas desde cedo me criou um bichinho muito grande de como é que era o treino, a relação do treino com o jogo, o que era isto de preparar um jogo de futebol, o que era isto de gerir tantos egos, gerir tantos recursos humanos que hoje em dia envolvem uma equipa de futebol. Por isso, desde muito cedo que as coisas aconteceram de uma forma natural, e felizmente tive a possibilidade de ter das melhores formações, que é trabalhar com os melhores. E na formação do Porto trabalhei com gente muito competente, desde o Vitor Pereira e o Lídio Val. Destacar também uma pessoa muito importante, menos conhecida, mas muito importante, o Álvaro Silva, que é, juntamente com Costa Soares, os treinadores com mais títulos na formação, com mais jogadores de alto nível que passaram pelas mãos. E depois surgiu a possibilidade de trabalhar também com o Pedro Emanuel, na altura em que ele deixou de jogar, fizemos logo um ano fantástico ao serviço de Sub-17, que fomos campeões de Sub-17, ou seja, as coisas foram sempre sendo estimulantes constantes para que eu continuasse e acima de tudo também acreditasse muito naquilo que estava a fazer. Tu andaste muito tempo como preparador físico, não só no Porto, como na Académica que já referiste, no Arouca, até o Padroense, e depois voltaste ao Porto para a equipa B, na época 15-16, se os dados estão certos, os meus dados estão certos, para treinador adjunto, onde foi aí que até começaste a colaborar com o Luís Castro, se não estou em erro. Porquê essa mudança do preparador físico para o treinador adjunto? Os dados não estão todos certos. Ok. No ano do Padroense eu era treinador principal, salvo erro até no 0-0 que aparece o Pepe como treinador principal. Ele colaborava connosco naquilo que eram as suas competências de treino individual e muito bem, uma pessoa extremamente competente e com quem eu tenho o prazer de ainda manter uma relação muito próxima.
mas é verdade que já tive diferentes funções dentro das equipas técnicas. Eu era treinador adjunto do Pedro, fazia parte da equipa técnica do Pedro, quer na Académica, quer no Arouca. Tínhamos gente também, principalmente no Arouca, no segundo ano, tínhamos gente já com funções muito específicas na área da fisiologia. Mas é verdade que já percorri estas diferentes funções e isso faz de mim, acho eu, muito mais, não direi competente, mas pelo menos preparado, porque sou conhecedor das diferentes realidades e das diferentes necessidades, e percebo claramente que a necessidade de hoje em dia uma equipa técnica ser multidisciplinar, ser complementar, mas também ser compatível, mesmo ao nível daquilo que é as suas personalidades. Porque Sim, o sim. treinador de futebol, a equipa técnica, mas fundamentalmente o treinador principal, está sujeito a pressões imensas, é um stress imenso, o volume de jogos, a tendência é para cada vez ser maior, a preparação do jogo é cada vez mais complexa, a análise do jogo e a reflexão após o jogo é cada vez mais complexa, por isso acho que essa visão multidisciplinar do treinador é muito importante. Mas a minha paixão sempre foi muito mais o treino e o jogo do ponto de vista estratégico. O que é que está a acontecer, que espaços é que estão a surgir, que espaços é que nós podemos explorar, prever um pouco aquilo que poderá ser o jogo. E muitas vezes as coisas acontecem, mas outras vezes também não acontece, porque do outro lado também está um treinador e também está uma equipa técnica e também está uma equipa que quer contrariar aquilo que é as nossas valências. E este jogo do gato e do rato que sempre foi o estímulo maior que eu tive e sinto-me muito satisfeito por hoje em dia ser essas funções que eu tenho na equipa técnica do Luís. Mas aproveitando aí a deixa, os treinadores adjuntos acabam por ter várias funções, não é? Isso é um pouco extensão do treinador e depois ainda tens que auxiliar em tudo aquilo que o treinador precisa, porque o treinador se calhar não precisa só de uma pessoa que o ajude a preparar e a observar os jogos, também precisa de alguém que possa fazer uma orientação de alguma ação específica, ou se calhar de um treino todo, aquilo que seja. E por isso é que eu te ia perguntar quais é que são as tuas tarefas, se as podes revelar em concreto, agora na equipa. Começando pelo final da tua pergunta, e começando também pelo final da minha resposta anterior, eu neste momento tenho as funções muito viradas para a análise do jogo e para o lado estratégico, para o lado mais tático do jogo. Fazendo a ponte com o departamento de análise, que é liderado pelo Zé Costa, já o era no Shakhtar e continua a ser aqui no Al Duhail, uma pessoa extremamente competente, além de uma excelente pessoa muito competente, e fazer essa ponte daquilo que é a informação que o departamento de análise recolhe e depois fazer chegar à equipa técnica, nomeadamente ao treinador principal, aquilo que é fundamental, aquilo que deve fazer parte do nosso planeamento, aquilo que deve fazer parte do nosso treino, e depois ao nível também daquilo que é a informação que chega aos jogadores, ser muito seletivo e ser muito objetivo e muito assertivo naquilo que fazemos chegar aos jogadores. As minhas funções são essas, ou seja, sou um treinador adjunto porque participo quer no planeamento, quer na operacionalização do treino, diariamente, e faço sempre com um ponto de vista muito mais tático e muito mais estratégico, atendendo à informação que eu recolho por parte do departamento de análise. Quando referias relativamente à equipa técnica, há formas diferentes de lidar, de liderar, e há diferentes equipas técnicas. Em primeiro lugar, em função do nível que se está e do orçamento que se tem, como é evidente, e da permissão ou não dos clubes de permitir que os treinadores principais se façam acompanhar por um maior ou menor número de treinadores assistentes. Mas hoje em dia, claramente, os clubes começam a reconhecer a importância das equipas técnicas, começam a reconhecer a importância das equipas técnicas trabalharem juntas e terem já mecanismos bem estabelecidos e daí permitirem também que os treinadores principais se façam acompanhar do maior número de adjuntos, treinadores assistentes. Nós temos exemplos nos maiores clubes do mundo, neste momento, equipas técnicas que são compostas por 8, 9, 10 elementos, mais o treinador principal. E isso é revelador daquilo que é o dia a dia do
de uma equipa de futebol e da preparação de uma equipa de futebol. Há equipas técnicas que têm treinadores com funções muito específicas em função do momento do jogo, ou seja, um pouco à imagem daquilo que foi acontecendo inicialmente nos esportes de pavilhão, nomeadamente nos Estados Unidos, em que havia um treinador para o momento ofensivo, um treinador para o momento defensivo, um treinador para o trabalho mais individual, mais técnico. Hoje em dia isso no futebol também já começa a surgir. Há um dado novo que hoje em dia também temos, que é haver dentro das equipas técnicas, nomeadamente dentro do departamento de análise, gente com funções específicas para interpretar dados estatísticos, para desmontar aquilo que é as ferramentas que hoje em dia são muitas que estão ao dispor da equipa técnica. E depois há também aqueles treinadores que se querem fazer acompanhar, e o Luís nesse aspecto já o referiu publicamente muitas vezes, por gente competente, mas fundamentalmente também que olha muito para o lado do seu caráter e da sua personalidade. E eu acho que isso é importante também, porque quando vives em culturas diferentes, como é o nosso caso, no ano passado estávamos na Europa de Leste, hoje estamos no mundo árabe, quando vives distante da tua família, fora do teu contexto, é importante o lado profissional, mas também é importante o lado pessoal. E eu acho que uma sem a outra podem não ficar no máximo das suas capacidades. Sem dúvida. Isso, depois dessa resposta, eu passo já a arrumar, pronto, já estamos fechados. Não, mas é exatamente isso. Eu não tirava uma vírgula. Primeiro, porque sabes muito mais do que eu. Segundo, porque concordo totalmente. Ainda bem. João, eu não sei se te lembras, mas nós já tivemos num outro podcast os dois. Sim, Na lembro perfeitamente. altura, eu comecei a tratar-te por você. E, Sim, e na altura tu disseste que os craques têm muitos pais. Enquanto treinador, e tendo tu já trabalhado na área da formação, estando muito ligado à área de observação, e acabas por ter que lidar, se calhar, muito também com os treinadores de formação, porque pode ser necessário para algum jogo em específico, algum jogador mais jovem para alguma sim. situação. Tu consideras que tens um papel fundamental na evolução do jogador? Isso é uma questão pertinente, até porque quando eu te falava ao bocado das funções que já fui tendo dentro das equipas técnicas, e o quanto enriquecedor isso foi para mim, é interessante porque eu joguei a um nível baixíssimo na formação, depois como já referi, não tinha muito jeito para a coisa e então segui outro caminho, mas tive a felicidade depois, já enquanto treinador, passar por todos os escalões, sem exceção. Desde os meninos mais pequeninos, que hoje em dia acho que é Benjamins, na altura eram as escolinhas, um, ou os petis, acho que é os petis, isto digo porque tenho um filho que anda aí a dar uns pontapés na bola e acho que é os petis. Mas desde as escolinhas na altura até ao futebol profissional. E isso fez-me perceber o processo de evolução, o caminho que um jogador tem de percorrer até chegar ao alto nível. Hoje em dia, quando eu estou ao alto nível, como felizmente tenho estado nos últimos anos, e chega um jogador vindo da formação, é óbvio que as culturas são diferentes, os países são diferentes, os clubes têm também características muito específicas, mas eu consigo perceber que processo é que aquele jogador passou, porque eu passei por esses escalões, trabalhei com todos os escalões, com todas as faixas etárias. Um, Quando eu referia que os craques têm muitos pais, eu contra mim falo. Eu contra mim falo e sou muito honesto, porque, repara, hoje em dia está, especialmente no Futebol Clube do Porto, estão a surgir muitos jogadores vindos da formação com o qual eu tive a felicidade de trabalhar. Um, e os meios de comunicação social entram em contato comigo para eu falar sobre esses jogadores. Mas, entretanto, houve muitos mais que não conseguiram atingir os seus objetivos, objetivos deles e que eram os meus também. Porque eu, enquanto treinador da formação, o meu objetivo é fazer com que eles consigam atingir o nível que pretendem, conseguir potencializar ao máximo as suas capacidades. E desses ninguém fala. Não é? Desses ninguém fala. Por isso é que eu referi que os craques têm muitos pais, para além do contexto social que todos sabemos que hoje em dia um jogador de futebol está envolvido num mundo à parte, principalmente os jogadores de alto nível, e isso tem uma influência muito grande, o facto de eles começarem a ganhar muito dinheiro muito cedo,
tem muita gente a dizer aquilo que eles querem ouvir e tem pouca gente a dizer aquilo que eles precisam ouvir. E isso é um trabalho duro do treinador hoje em dia para trabalhar com jovens. Porque há uns anos atrás, quando não tínhamos a presença das redes sociais, ele socialmente era visto no prédio dele, no bairro dele, na localidade, na aldeia, na vila, na cidade, como o menino que joga no Benfica, que joga no Sporting, que joga no Futebol do Porto. Hoje em dia, para além de tudo isso, o pai também é visto como o pai do menino que joga no Sporting, no Benfica ou no Porto, e ele tem milhares de seguidores nas redes sociais a dizer que ele é fantástico. Por isso, daí essa frase que tu referiste que eu disse e repito, mas que é importante contextualizar e que quem trabalha na formação tem noção que infelizmente é isso que acontece. Mas ainda, pegando nas tuas palavras, tu achas que há algum denominador comum entre os jogadores para que isso aconteça? Ou seja, estou a falar dos jogadores que não conseguiram dar o salto, mesmo que se lhes visse algum potencial. Ou achas que é caso a caso? Tu estavas agora a falar da vertente social, mas é só isso? Porque, por exemplo, quem conhece, e todos nós conhecemos, a personalidade do Cristiano Ronaldo, parece que podias inseri-lo em qualquer meio que ele estaria sempre focado, não é? E obviamente isto Sim, parece muito fácil de dizer, porque estamos a fazer o prognóstico à segunda-feira, não é? Mas, mas é um pouco isto, por isso há alguma coisa em comum sem ser o contexto social que estavas a falar que se reveja em todos eles, ou é muito cada um por si e caso a caso? assim, eu gostava de ter a fórmula mágica, né? Eu gostava de a ter e partilhava, não tinha problema nenhum. Acho que cada caso é um caso, um, embora haja requisitos que, no meu ponto de vista, são essenciais. E quando eu olho para os jogadores de diferentes gerações que chegaram a um nível alto, porque eu tive a felicidade de trabalhar com esta geração que está a aparecer agora no Futebol do Porto, mas também tive a felicidade de trabalhar com o Cédric, com o Adrien, com o Éder, com o João Mário, na altura no Futebol do Porto. Por isso, há algo que é transversal a estes jovens, uh, que é, são muito competitivos, podem ter traços de personalidade muito diferentes, como têm, comparar o Adrien com o Fábio Vieira ao nível da personalidade não tem nada a ver. E da forma de jogar também não, mas neste caso na personalidade não tem nada a ver. Comparar o Cédric com um Éder também não tem nada a ver. Mas a nível daquilo que é fundamental, eles têm, que é serem muito competitivos, serem muito persistentes e muito resilientes e depois serem completamente apaixonados por futebol. E eu costumo referir esta história, não sei se na altura quando tivemos uma conversa idêntica a esta, referi, para retratar bem aquilo que é o apaixonado pelo futebol, quando é uma criança apaixonada pelo futebol, neste caso, eu tenho na minha cabeça a imagem de Gonçalo Paciência, que eu trabalhei com o Gonçalo, ele tinha 8 anos, e a imagem que eu tenho do Gonçalo com 8 anos ou 9 anos é ele no balneário da Constituição na altura, uma Constituição bem diferente desta atual, felizmente, que agora tem muito melhores condições, mas ele sentado no balneário ia passar o treinador, por acaso o Álvaro Silva, o treinador que eu já referi aqui hoje, já com alguma idade e um treinador pesado, um treinador austero para com os miúdos, com uma mística muito grande, e ele estava assim com uma bola debaixo do pé e o mister ia a passar, que toda a gente tratava pelo mister, incluindo eu, que era assistente dele, e ele dá-lhe uma cueca. Tipo, ou seja, e este lado irreverente, este lado apaixonado pelo jogo, pelo futebol, os chegados no dia a seguir a um grande jogo e eles falarem sobre esse jogo, isso está presente em todos. Isso está presente em todos. Depois pode-se diluir em função daquilo que é o caminho que eles fazem, e nomeadamente ao nível profissional, com os anos de carreira, por isso é que depois também, passados uns anos, tu começas a ouvir muitos jogadores a dizer que já não conseguem ver futebol e que já não gostam de ver futebol, a não ser o jogo deles e o jogo da equipa. Pronto, mas isso tem a ver
com a carga que hoje em dia está inerente a um jogador profissional. Mas nesse processo de formação, acho que isso são requisitos fundamentais e que é transversal a todos com quem eu trabalhei. Isso se me permite individualizar, tu já referiste aqui alguns, mas só para quem nos está a ver, para perceber, tu treinaste, sei lá, jogadores como os Diogos todos do Porto, não é? O Diogo Dalot, o Diogo Queiroz, o Diogo Costa, o Fábio Vieira, que já falaste, o Romário Baró, só para falar dos mais Sim. recentes. Sentias que na altura já estavas perante grandes talentos, porque os apanhaste em diferentes idades, não é? E se houve algum jogador que achaste que se tenha destacado de todos os outros na altura? Isso é aquela pergunta sempre muito complexa de se responder, porque vou ter de individualizar e não o queria muito. Lá Então, se está, e não estou a queres, a ser gente pai passa à desses frente. todos, estou a ser pai desses todos e não estou a ser pai dos outros que infelizmente não conseguiram atingir os seus objetivos. Um, mas tem, é importante destacar que hoje em dia não é mais fácil de detectar o talento. Eu acho que é mais previsível adivinhar o trajeto que eles possam ter até uma determinada altura. O que é que eu quero dizer com isto? O Diogo Costa, o Diogo Leite, o Diogo Queiroz, o Romário Baró, o Fábio Vieira não, o Vitinha também não, daquilo que eu vou referir a seguir, e esses não, sempre tiveram um trajeto de seleção muito afirmativo, desde muito cedo. Tanto é que são campeões da Europa de sub-17, o Diogo Queiroz era o capitão de equipa, o Diogo Costa defendia sempre, o Diogo Leite jogava sempre. O Romário também foi sempre capitão da geração dele, aliás, jogava quase sempre num ano acima, num escalão acima. Por isso, até ali ao processo de transição para o futebol profissional, é previsível que eles se mantenham num determinado caminho. Por isso, era previsível na altura que eles chegassem a uma equipa B, que chegassem a esse processo final de formação a um nível alto e num nível que os colocasse quase na pole position para entrar no futebol profissional e na equipa A, fosse de que clube fosse. Um, Agora, o que eu acho que é mais difícil é mais atrás. Ali, o escalão entre os sub-15 e os sub-17, aí é mais difícil. E é mais difícil para um determinado perfil de jogador. Era muito óbvio ir para o lado físico, os jogadores que ainda, mesmo a nível nutricional, ainda não deram um salto para libertar e estão ali numa fase diferente dos outros, esse é mais difícil para ver. Mas também É preciso maturidade, não tempo, é? sim, é preciso tempo e aí sim é preciso haver quem nos defenda muito, de uma forma muito, muito eficaz. Uh, e são muitos os casos. E aí sim, já entrou o Favieira e o Vitinho. O Favieira, eu trabalhei com o Favieira nos sub-19, era ele de sub-18 ainda, mas ele no ano anterior não tinha jogado muito. Aliás, tinha jogado mesmo muito pouco. Não por falta de qualidade, não porque o treinador não lhe reconhecesse qualidade, mas porque no futebol de formação hoje em dia há uma exigência muito grande e por muito que se diga que não, os três grandes estão obrigados a ganhar. Quando tu tens um lado mediático tão presente no futebol de formação, por muito que se diga que não, os treinadores querem ganhar, porque são julgados em função dos resultados. E quando os treinadores são julgados em função dos resultados, isso condiciona muito aquilo que é o trabalho deles. Mas felizmente que há alguns treinadores que continuam a olhar para os jovens e continuam a olhar para o talento e continuam a dar tempo a esses jovens e a esse talento para que no momento certo eles sejam postos à prova, porque pô-los à prova e expô-los em demasia nessa idade, quando eles ainda não estão prontos, também pode ser perigoso. Muitas das vezes há aquela tentação de não, ele ainda não está preparado, mas ele precisa deste contexto para fazê-lo crescer. Água demais na planta mata a planta, não é? Por Claro. isso é preciso dosear as coisas e às vezes é tempo, é dar tempo. Não há treinadores que façam milagres, como eu nunca o fiz, eh, é dar tempo. E eles acabam por aparecer. E o Fábio, o Vitinha, já são mais jogadores desse perfil. Percebo. Agora, falando
diretamente de ti, há uma pergunta que eu tenho imensa curiosidade, que é, como é que foi a tua mudança para o estrangeiro? Porque eu acredito que financeiramente e em termos de aprendizagem pessoal tenha sido claramente um ganho, mas tu já estavas num dos maiores clubes portugueses e de uns clubes mais conceituados da Europa. Não havia uma perspectiva de tu teres continuado no Futebol Clube do Porto e possivelmente chegares à equipa principal, isso não pesou na altura? Olha, eu tenho que puxar um pouco a cassete atrás, porque quando eu estou com o Pedro, quer na Académica, quer no Arouca, eu tive um problema familiar muito grave, que não me permitiu acompanhar o Pedro depois nas aventuras seguintes, nomeadamente no Chipre, que foi para onde ele seguiu a seguir ao Arouca. Um, Foi uma tristeza muito grande, foi uma decisão muito difícil de tomar, pela relação profissional que tinha com o Pedro, mas acima de tudo pela relação pessoal que tinha com ele. Já eram muitos anos a trabalharmos juntos e ficar-lhe eternamente agradecido por aquilo que ele fez por mim, enquanto pessoa e enquanto profissional. Mas o que é certo é que ficou aquele bichinho de não pude ir, não era o momento, não pude ir, valores mais altos naquele momento surgiram e não pude ir. Um, Felizmente houve a possibilidade de regressar ao Porto, o Luís e o Futebol do Porto na altura convidaram-me para regressar à equipa B para trabalhar com o Luís. E entretanto, fruto das circunstâncias, eu também assumo o Sub-19, vamos ao playoff à Final Four da Youth League, as coisas estavam a correr dentro do previsto, e o Luís convida-me para ir para o Shakhtar. E aí, nesse momento, pesou o facto de poder jogar Champions, pesou o facto de poder trabalhar com o Luís, pesou o facto de poder estar ao mais alto nível, pesou o facto da questão financeira também, não é inegável. Hoje em dia, trabalhar em Portugal, ser treinador de futebol em Portugal é muito difícil. E pesou tudo isso, e pesou a possibilidade de tudo isto que eu acabei de referir contribuir para que eu no futuro possa ser independente na tomada de decisões, quer a nível financeiro, mas acima de tudo a nível do conhecimento, porque estou a trabalhar com um dos melhores treinadores na minha perspectiva do mundo, que é o Luís Castro, estou inserido numa equipa técnica super competente, estou a jogar as melhores competições do mundo, como foi a Champions, vou ter a possibilidade de conhecer um mundo diferente, uma cultura diferente este ano, que é o mundo árabe, e jogar a Champions Asiática. Ou seja, e tudo isto é conhecimento, tudo isto é bagagem que me vai permitir depois no futuro estar preparado para ser independente na tomada de decisão. Que caminho vai surgir ou não, não sei. Neste momento estou completamente focado e muito dedicado em retribuir toda a confiança que o Mister teve em mim e, neste caso, no Uruguai, como é óbvio. Falando, passando para a atual, tu e a tua equipa técnica, vocês trabalham muito bem e os resultados comprovam. Mas o que é isso do trabalhar bem? Porque nós estávamos a falar, antes de gravarmos o episódio, que isso, o ganhar dá trabalho, não é? E como é que vocês fazem para estarem agora como estão de estarem a ganhar vários jogos? Perguntando concretamente, vocês gostam muito mais de estar a treinar em campo e meterem, por exemplo, a equipa que vocês planeiam que não vai jogar a jogar com a equipa que jogam, com a outra a fazer de equipa adversária, ou gostam muito mais de estar a ver vídeos, estar a planear e dizer, não, olha, eles fazem assim, não sei o quê, ou é um misto dos dois. O que é que se faz? Qual é a chave do sucesso, por assim Uma dizer? coisa leva à outra, né? Nós, antes de irmos para o campo, pôr a equipa a fazer determinadas coisas, a preparar o próximo jogo, temos de nos preparar para esse momento. E a nossa preparação passa por ver vídeos, passa por pensar o exercício, passa por pensar formas mais eficazes de passar a informação e dela ser assimilada por parte dos jogadores e da equipa. O, o Phil Jackson tem uma declaração muito interessante que é: eu posso não ser o melhor no momento do ataque, posso não ser o melhor no momento da defesa, posso não perceber mais do que todo mundo
sobre nutrição, sobre fisiologia, mas eu vou trabalhar com os melhores dessa área e eu vou escolher os melhores em cada uma dessas áreas e depois vou ser sim o melhor a liderá-los. E hoje em dia acho que o treinador tem muito essa função. Mal era se o treinador principal a este nível fosse o maior conhecedor do treino necessário para a prevenção de lesões, da alimentação indicada para um momento competitivo com muitos jogos, ou com poucos jogos, ou com mais treinos, ou com menos treinos, com o jogador que está lesionado, que tipo de alimentação é que tem de fazer ou que não, que tipo de recuperação é que tem de fazer ou não. Agora, ele tem é ter a capacidade de liderar os melhores em cada uma dessas áreas. E hoje em dia, trabalhar em equipa no futebol é muito isso. É tu teres a responsabilidade da tua função, mas seres compatível e perceberes qual é o teu posicionamento dentro da equipa. Por isso é que ao bocado eu falava da equipa técnica ser complementar ao nível das suas competências, mas também ser compatível. Porque o trabalho de equipa não é só dentro do campo por parte de 11 jogadores, mais os suplentes, etc. Não, é também por parte da equipa técnica, é também por parte do staff técnico. E isso, felizmente, é algo que se vive diariamente na nossa equipa técnica. Nós temos cada um as suas funções, sim, mas trabalhamos muito isso e damos-nos muito bem a nível profissional, somos muito compatíveis, mas também somos muito complementares e, acima de tudo, temos também depois uma relação pessoal que nos permite fazer reflexões em conjunto, questionar o outro de uma forma sincera, mas não agressiva. Hoje em dia confunde-se muito a sinceridade e a frontalidade com a agressividade, são coisas diferentes. E isso acho que leva a que depois estejamos mais perto de ganhar. Agora, uma coisa é certa, o Mister disse esta frase numa altura muito, muito crítica, na altura no Porto B, em que nós em janeiro perdemos vários jogadores. No ano em que fomos campeões, em janeiro perdemos vários jogadores, e ele disse esta frase que era: nós vamos dar o nosso melhor, mas vamos ter noção de que não fazemos de um pau de vassoura jogador. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que tu para ganhar tens de ter os melhores. É óbvio que depois há quem faça a diferença, por isso é que há uns que ganham mais vezes, mas tens de ter os melhores jogadores, tens de estar nos melhores clubes para ganhar. Nós nos últimos anos ganhamos porque estivemos nos melhores clubes também, não é óbvio. Fomos muito competentes, acredito que sim, fomos tudo aquilo que eu referi anteriormente, mas tivemos bons jogadores, tivemos bons staffs, tivemos bons presidentes, tivemos equipas fortes que nos permitiram ganhar. Claro. João, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu tenho aqui uma rubrica no meu canal que é o tempo de compensação, que são umas perguntas Certo. rápidas que eu pedia-te umas respostas breves também. Vamos a isso? Força. Força. Então, olha, primeira pergunta, se calhar não é assim tão rápida a resposta. Os teus planos passam por um dia seres treinador principal ou para já não pensas nisso? Já não tenho vezes suficiente para contar o número de vezes que me fizeram essa questão, mas é uma questão que me vão Acredito. continuar a colocar, por qualquer treinador jovem, treinador assistente, que esteja ao nível que felizmente eu estou, está sujeito a essa pergunta. Olha, é muito fácil. Eu fui falando ao longo desta nossa conversa de adquirir conhecimento, e esse é o meu objetivo: adquirir conhecimento, passar por experiências que me permitam refletir, a profundidade das minhas reflexões, isso é que eu estou focado. Depois, o futuro, uma coisa eu tenho a certeza, é que não vou ser levado por aquilo que a sociedade entende como o caminho que toda a gente tem de seguir. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa um bocado fora da caixa nesse sentido, valorizo coisas que se calhar outras pessoas não valorizam, mas o inverso também deve acontecer de certeza absoluta. Por isso, eu vou seguir o caminho que eu achar que é o melhor caminho. Não é pela sociedade entender que todos devemos fazer desta forma, todos têm de seguir uma sequência lógica de ter começado como treinador assistente e depois passar para treinador principal, que eu vou fazer. Eu vou fazê-lo se sentir que é o momento em que eu estou motivado para o fazer e em que quero muito fazer. Neste momento, a minha vontade é estar numa equipa técnica fantástica, liderada por um treinador fantástico como é o Luís Castro, e isso é ponto assente. O- eu, fa- eu fa- eu faço questão de ler aqui o
o Vítor Severino e o Mister Luís Castro. Isto é já dar a dica, estou a brincar. E quero fazer esta pergunta a ambos, porque eu já sei a resposta, imagino a resposta, mas quero que sejam vocês a dizer, porque eu acho que são uma equipa técnica fantástica. Vocês têm uma interação forte toda a equipa, não é? Portanto, aquilo que eu sinto é que vocês não têm aquelas perguntas erradas, todas as opiniões são válidas, pelo menos é aquilo que transparecem cá para fora, é que vocês têm um elo de ligação muito forte, são mais do que meros colegas de trabalho. Sim, é verdade. Sim, é verdade. E isso acho que hoje em dia é decisivo. Hoje em dia, tu no teu dia a dia vais-te cruzando, felizmente, com pessoas conhecedoras, mas que depois, se calhar, não vivem o mundo da mesma forma que tu, não valorizam as mesmas coisas que tu valorizas. E felizmente, hoje em dia, na equipa técnica, nós sentimos isso, que é aquelas coisas que tu não explicas. Acontece alguma coisa fora do futebol, esqueçamos do futebol neste momento, acontece alguma coisa do ponto de vista social, político, a nível mundial, no nosso país, e no dia a seguir estamos todos a falar sobre isso de uma forma muito parecida. Cada um tem o seu traço de personalidade, eu acho que isso até é enriquecedor. Um é mais agressivo que o outro, um é mais profundo nas análises que o outro, mas somos todos muito equilibrados e somos todos muito compatíveis, temos uma visão muito idêntica. Isso é decisivo na ideia de jogo, no treino, no jogo em si, mas também é decisivo do ponto de vista mais social e pessoal. E por isso é que eu, na questão anterior, disse que me sentia tão valorizado, porque muitas vezes o que acontece é que se coloca a questão também do treinador assistente, que vai ser treinador principal, e isto o Mister já o disse publicamente, e é verdade, e é verdade. E eu falo por mim, acredito que o Vítor possa dizer o mesmo, e eu sinto-me treinador, porque o Mister tem em conta a minha opinião, tem em conta as minhas análises, tem em conta as minhas reflexões, o Mister dá-me liberdade para, no treino, personalizar, dá-me liberdade para poder planear, ou seja, nós sentimos-nos treinadores, nós sentimos-nos valorizados. Agora, uma coisa é certa, há um líder e esse líder é Luís Castro e é ele que nós todos devemos seguir e é ele que nós todos devemos explicações quando as coisas também não correm tão bem. Por isso, dizem muito bem de que parece que nós estamos todos em sintonia. Sim, é verdade e isso vive-se no dia a dia. Não se explica, é difícil explicar-se, mas sente, acima de tudo é isso. Por fim, tu estás neste momento a trabalhar no país que vai organizar o próximo Mundial. Há algum conselho para o selecionador de Portugal ou não? O selecionador de Portugal está muito bem acompanhado e está muito bem assessorado pelas pessoas que lhe devem dar conselhos. Apenas que levem garrafas de água, não é? Pessoas até com quem eu tive a felicidade de trabalhar, o João Carlos Costa e o professor Elídio Valca, já referi aqui hoje, pessoas extremamente competentes que fazem parte da equipa técnica, por isso ele está muito bem acompanhado. Para quem vive aqui há 2 ou 3 meses, como é o meu caso, é uma realidade diferente. Isso não é novidade nenhuma, a cultura é diferente, a religião tem um peso grande naquilo que é o dia a dia e naquilo que é a personalidade e os valores do mundo árabe, mas aqui neste caso em particular o Qatar é um país que está a fazer de tudo para que o Mundial se corra bem, está em causa, isso nós já sentimos, está em causa a imagem do Qatar, mas está em causa a imagem do mundo árabe também, e eles sentem essa responsabilidade de estar a representar o mundo árabe. Vai ser jogado numa altura em que as temperaturas são substancialmente diferentes daquelas que nós estamos a ter agora aqui, por isso as coisas certamente irão correr bem e Portugal irá dar uma excelente imagem, como nos tem habituado. Claro que sim. João, muito obrigado pela tua disponibilidade e por teres aceito o convite. Foi um gosto enorme. Estás sempre convidada a comparecer. Obrigado pelo convite Para, também.
Para vocês que estão desse lado do ecrã, se gostaram, deixem o vosso like e subscrevam o canal. E na próxima segunda-feira às 21h cá estamos para mais um episódio. Até lá.